Olá, meu nome é Daniel Brandão e eu sou o instrutor responsável pelas dicas de Excel com o Instituto IDOS. Segue agora mais uma dica. Acompanhe! Bem, vamos trabalhar com essa lista, né, de controle de cadastro de funcionários, por exemplo. Nós temos uma matrícula, nós temos o nome do funcionário. Como é que eu posso transformar essa minha planilha, simplesmente controlada aqui, com filtros, e transformar ela realmente numa tabela dinâmica? Bem, você clica no menu Inserir, vem aqui nas opções de tabelas e você vai ter então uma tabela dinâmica ou tabelas dinâmicas recomendadas. Quando você clica em tabelas dinâmicas recomendadas, ele vai te gerar, uma recomendação. No caso do Excel está dizendo aqui que não pode recomendar tabela dinâmica para dados selecionados porque existem muitas células em branco. Então, ele não sugere imediatamente uma planilha, mas você pode vir em tabela dinâmica e pedir para que ele insira manualmente. Ele vai perguntar para você onde estão os seus dados. Reparem que automaticamente o Excel já selecionou os dados, ignorou o cabeçalho, certo? Já que ele vai fazer uma contagem, uma comparação de dados, o cabeçalho não entra como dado da tabela. Ele é apenas um parâmetro para regular o que nós temos dentro dessa planilha. Então, no nosso caso, ele já selecionou, ele sabe que é a tabela 1, que é essa tabela que está selecionada. Então, eu posso também manualmente selecionar, não quero que todos os dados entrem, eu posso clicar aqui. Então, nesse caso, o Excel ele nos permite partilhar. Aqui nessa primeira parte, então, é a escolha de onde vêm os dados e a segunda é para onde vão os dados. Eu posso dizer que ele vai para uma nova planilha ou posso dizer que ele vai para uma planilha que já exista, que já tenha sido criada. No nosso caso, vamos deixar em nova planilha que ele vai criar uma nova. Ele vai deixar essa planilha aqui como está, com os dados, e vai criar uma nova para a tabela dinâmica. Então, ao clicarmos em OK, ele vai gerar uma outra planilha. Em nosso caso, ele está chamando de planilha 5. E reparem que ele tem aqui a tabela dinâmica 3. No caso, que você estiver criando, como eu tenho outras aqui de exemplo, a primeira que você criar vai ser a tabela dinâmica 1, certo? E ele nos dá aqui quais são os campos. E quando você selecionar qualquer um desses itens, ele vai dizer então o que você quer fazer com eles. No nosso caso, por exemplo, nós só temos a matrícula e o nome. Quando eu clicar em matrícula, ele automaticamente vai fazer o seguinte, vai usar um desses 4 elementos. Ele pode usar como filtro, ele pode utilizar as colunas, as linhas da tabela ou o adicionamento de valores. Nesse caso, ele já criou uma tabela dinâmica de maneira automática dentro dessas 2 células apenas. Quando eu clico fora, reparem que o menu até some aqui, e consultas a tabela dinâmica. Também a tabela dinâmica está resumida a essas células. Quando eu clicar aqui, volto os campos de tabela dinâmica e eu consigo então trabalhar dentro do Excel com esses parâmetros. Reparem que por padrão, o que ele fez? Ele foi até a minha matrícula e adicionou valores, certo? Só que esse valor que ele adicionou é um somatório. Reparem que esse é o símbolo de somatório no Excel. Ele foi lá e adicionou uma função, mas usou um nome de soma. Ele somou todas as matrículas que no total deu esse número absurdo aqui. Só que não é isso que eu quero. Não é um valor válido isso para mim. Mas eu posso clicar aqui então e ver as possibilidades que ele me dá. Eu posso mover para filtro de relatório, mover para rótulos de linha. Ou seja, se eu clicar aqui, ele move o meu parâmetro para qualquer um desses pontos. E reparem também que eu posso clicar aqui e arrastar ele para linhas, para colunas. E ele faz com os meus dados de acordo com aquilo que eu solicitar. Filtros, ele insere filtros aqui. Eu posso selecionar apenas uma matrícula, certo? E dar OK. Ou eu posso dizer para ele mostrar todas as matrículas. E assim por diante. Quando eu clico aqui e arrasto para valores, ele me dá a opção então de remover esse campo ou de configurar o campo de valor. Quando eu clico aqui, ele me dá a princípio como eu quero resumir esse campo. Eu quero um resumo de somatório das minhas matrículas. Eu quero saber uma média, um mínimo, um máximo, o produto, calculado a partir disso. Ou eu posso clicar em contagem. Contagem seria útil. Eu quero saber quantas matrículas digitadas nós temos. Então posso clicar em OK. Ele vai me dizer que eu tenho 105 matrículas. Eu também posso clicar aqui em nome e arrastar para valores. Eu quero saber quantos nomes nós temos digitados. Reparem que ele também automaticamente já puxou a opção de contagem, mas como eu estou adicionando um novo item de comparação à minha tabela dinâmica, eu não sou obrigado a trabalhar os dois com o mesmo valor. Eu posso pedir para que um seja uma soma e o outro, por exemplo, seja uma contagem. Claro que eu pedi para somar nome, não vai dar certo porque são textos, mas eu posso pedir para que ele conte também quantos nomes nós temos. Para que serviria isso?
De cara, nós já sabemos que todos os campos que estão preenchidos com matrícula e nome. Mas poderia acontecer, por exemplo, de uma pessoa não ter a matrícula digitada. Nesse caso, o que poderia acontecer? Poderia acontecer que os dados que vêm para essa planilha, certo? Eles não estariam atualizados. Então, nesse caso aqui, eu automaticamente teria um problema, porque eu teria um usuário com apenas o nome digitado e a matrícula em branco. Então, isso pode me dar uma dificuldade de trabalhar com os dados de maneira consolidada. E vejam só, quando eu venho aqui na planilha, tiro, por exemplo, a matrícula de um dos funcionários, ou apago um dos nomes que nós temos aqui, ele não vai atualizar automaticamente. Mas ao clicar aqui no menu Dados, nós temos um botão na área de consultas. Como eu estou consultando uma outra planilha para gerar minha tabela dinâmica, eu posso vir aqui nas opções de Dados, atualizar e pedir para que ele atualize os valores. Reparem que automaticamente ele já diminuiu aqui o total de registros de matrícula e nome, simplesmente porque eu fui lá e apaguei um valor aqui. Certo? Se eu viesse aqui então e excluísse, por exemplo, algumas linhas do meu registro, certo? Eu já vou deixar de ter 105 registros, certo? Como é que eu faço então? Volto aqui, peço para atualizar, ele vai me dizer que eu tenho apenas 101 registros inseridos. Então é importante que a gente faça essa comparação. Posso atualizar novamente, ele vai me dar os dados de 105 itens incluídos. Então esse controle por tabela dinâmica ele é muito interessante no Excel porque ele pode nos dar uma imensidão de possibilidades na análise de dados. Se você gostou, curta e compartilhe essa dica. Nos vemos em um próximo momento.